Então, já que estamos falando em projeção, eu queria tomar esse conceito hoje com vocês. Vejam esse cartazinho. A projeção, que é a projeção psíquica, ela se manifesta não só a nível individual, mas a nível social. Vejam aí. Ela gera violência doméstica, urbana e a nível mundial, gerando guerras. Por quê? Então, porque o ser humano, ele não vê, muitas vezes, não reconhece em si mesmo toda a ira, toda a inveja, toda a agressão que ele tem em si mesmo e que ele muitas vezes promove na sua vida, destruindo, criando um terror para ele viver e para os seus familiares viverem, e se galgando um cargo maior de poder, eles poderão também promover esse terrorismo a nível internacional. E como isso acontece, né? E como os povos suportam isso? Porque normalmente a pessoa, não vendo em si mesma, censurando a consciência do problema em si mesma, ela projeta no outro. Então aí as guerras, o racismo, o sectarismo, a briga, por exemplo, no Oriente Médio, na Ásia, essa ideia, por exemplo, de países imperialistas, atualmente os Estados Unidos, de achar que todo o terror do mundo está nesse ou naquele povo, e não que eles próprios criam o terror dentro do país deles, que é os Estados Unidos. O conflito de classes, os conflitos armados de todo tipo, conflitos entre alunos e professores, entre filhos e pais, tudo isso é resultado da projeção. A pessoa não vê nela a origem dos seus próprios males, mas vê no outro. Então acha que agredindo, eliminando o outro, às vezes até a vida do outro, ele vai estar livre de seus problemas. Mas melhor do que ninguém, Norberto Kepp está aqui para explicar essa ciência de sua criação. Eu gostaria de expor o seguinte, que desde a Grécia Antiga, através dos séculos aí, o ser humano adotou a ideia do Sócrates, dizendo que para o ser humano, por exemplo, ser virtuoso, para o ser humano conseguir fazer o bem, para o ser humano ter uma vida boa, ele precisava conhecer o bem. Que quem conhece o bem tem uma vida boa, quem não conhece não tem. Então o que quer dizer isso, né? A ideia dele é que através do intelecto o indivíduo iria escolher o bem que ele vê. E se ele não visse o bem, então, evidentemente, ele não iria escolher pelo intelecto. Agora, eu cheguei numa conclusão contrária pelo trabalho psicanalítico. O trabalho psicanalítico mostra que a problemática vem da atitude do ser humano esconder, né, o que ele é, esconder os problemas dele, ou então esconder principalmente o bem. O ser humano fica doente porque o ser humano tem muita inveja e ele luta mesmo para não ver o bem que existe. É como um cliente meu fala, que tudo está impregnado pelo ser divino, né? Ele não é religioso assim, não é um indivíduo que não sai das igrejas, mas ele é um indivíduo assim super grato ao ser divino, achando que, mesmo que ele não seja milionário, né, que ele tem uma vida incrível. Então, o que eu estou querendo falar com isso? Veja um cartaz aí, o que está escrito. Você vive realmente só o que ama. Então, o que eu quero falar com isso é ao contrário de Sócrates, né? Que a questão do conhecimento vem do amor. Então, o indivíduo que ama, que sabe amar, o que é o amor, né? O amor é fazer o bem ao outro. O amor é gostar do outro para o bem dele, o bem de si próprio, é claro. Então, o ser humano, ele só consegue entender o outro se ele gosta. Se ele tem muita raiva, se ele tem muita inveja, intriga, etc., ele não percebe o outro como é. Por quê? Porque aí tem a questão da projeção, né? O indivíduo projeta as misérias dele no outro. Em vez de ver o outro como é, ele vê o outro como ele é nas misérias.
Esse é o fenômeno da doença mental. Inclusive, se os senhores conhecerem assim, doentes graves, né, esquizofrênicos, depressivos graves, epiléticos, indivíduos assim, possessivos, obsessivos, os senhores vão ver que ele não vê nada nele, vê tudo fora. Quanto mais a pessoa vê o problema fora, mais doente ele é. E a nível mundial, Dr. Kepp, isso também acontece, né? Entre povos, às vezes tribos mesmo, ou mesmo entre verdadeiros países que projetam e atacam no outro exatamente aquilo que eles mais falham dentro do próprio país. Patologia social. Veja um cartaz, um outro cartaz aí, o que fala. O ser humano só tem o bem que ele não estragou. Senhores, notem, eu escrevi um livro, A Origem das Enfermidades, onde eu mostro uma ideia do Rochefoucauld, de um pensador francês, em que ele fala que é muito mais difícil aceitar o bem, aceitar o que é bom para a pessoa, do que, por exemplo, rejeitar as coisas más na vida, que o bem é que é rejeitado. Então, o que eu quero falar com isso, né? Que por causa dessa atitude de inveja, a inveja não é ciúmes, ciúmes é outra coisa. Ciúmes é uma preservação do objeto amado. A inveja é um ataque ao objeto amado.